exposição, né, e deixar registrado este momento importante para nós. E não poderia deixar também de cumprimentar o prefeito e o governador, né, por estar hoje aqui, né, o Santos se tornar hoje a capital do Estado, o governo do Estado aqui no nosso município. Parabéns a Vossa Excelência. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Douglas Gonçalves. Senhor presidente, muito rápido, eu não quero atrapalhar a apresentação e conhecer um pouco mais a história do patriarca. Eu gostaria que ficasse registrado nesta casa que eu fiz a entrega hoje ao governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, ao prefeito Paulo Alexandre, um protocolo de intenções para que seja instalado e criado em nosso município o Museu José Bonifácio, né? Então foi entregue hoje ao governador e também ao prefeito esse acervo que se encontra-se no poder do Paulo Mattioli, que é um geólogo e também uma pessoa que tem um acervo belíssimo de minerais, também estava presente. Nós fizemos essa entrega ao governador e ao prefeito, espero que em breve esteja construído, para que a cidade histórica de Santos possa, de uma forma íntegra, poder deixar sempre a história de José Bonifácio, não só no Panteão, mas em breve no museu. Só isso, senhor presidente. Comunicação de Vossa Excelência está devidamente registrada. Pela ordem, vereador Evaldo Stanislau. Nós temos hoje a presença do professor de História, Cecílio, e temos assuntos relacionados ao dia histórico de hoje. Após a fala do jovem, eu gostaria de usar a palavra pelo 68 sobre o mesmo tema do dia de hoje. Com a palavra, o vereador, desculpa, o nosso jovem professor, historiador, Rafael Nogueira. Agradeço as boas-vindas, agradeço o convite ao presidente da Câmara Municipal, vereador Sadal Nakai. E é uma grande honra para mim falar de José Bonifácio no exato dia em que nós comemoramos 250 anos de seu nascimento. Nascimento que ocorreu bem próximo daqui, na rua direita, atual rua 15 de novembro. Eu tenho ouvido muito nas nossas comemorações anuais do aniversário de José Bonifácio que ele deve ser um paradigma para a juventude e um modelo a todos os cidadãos, capaz de inspirar em todos sentimentos nobres como de amor à pátria. Isso sempre me interessou. Falar do Santos Futebol Clube, quando o assunto for aquele de suas maiores glórias, sem mencionar nenhuma vez a figura de Pelé, ou falar da história europeia do início do século XIX, sem mencionar Napoleão Bonaparte, é a mesma coisa que falar da independência do Brasil e da criação da nacionalidade brasileira, sem falar de José Bonifácio. Mas de que forma a sua vida é um exemplo? Temos que estudar décadas do exterior, como ele, lutar em guerra contra alguma força militar, libertar um país de seu colonizador? Será que seu exemplo não está ultrapassado? Eu acho que não, e é por isso que escolhi tratar do tema sobre 3 aspectos que correspondem a 3 momentos da vida de José Bonifácio. Primeiro a educação, e aí eu vou recordar aquela educação que ele recebeu ainda aqui no Brasil. Depois a ciência, destacando a sua consagração como sábio na Europa. E em terceiro lugar, a parte política, tratando da sua influência e até do seu epíteto de patriarca da independência. Bom, a formação inicial de José Bonifácio ocorreu no seio de sua família mesmo. Ele recebeu as primeiras letras de sua mãe e também as primeiras instruções e exemplos morais. Ela era conhecida como mãe da pobreza, reconhecidamente alguém que se compadecia com a dor daqueles que eram oprimidos e passavam por dificuldades. O seu pai era funcionário público e empreendedor. Ele atuou nas Forças Armadas Portuguesas e atuou também como fazendeiro, rico fazendeiro. Seus tios eram médicos, escrivãos e sacerdotes. Todos os cargos que na época eram dificílimos, senão com muita cultura e empenho. E foi no amor aos pobres de sua mãe que José Bonifácio viu o primeiro exemplo de compaixão e dedicação ao outro. Foi no amor ao trabalho de seu pai que José Bonifácio viu pela primeira vez quais as causas mais diretas da prosperidade. E foi com seus familiares, considerados no sentido geral, notadamente com seus tios também, que José Bonifácio pôde vivenciar a cultura como um elemento inexcusável para o crescimento pessoal. Bom, mas isso não é tudo, ele teve um preceptor, e aí entra a importância do professor. Seu professor chamava-se Frei Manuel da Ressurreição e era reconhecido por ter uma biblioteca de incomparável valor, montada por meio de suas viagens para a Europa. Se o ensinamento do Frei não foi o mais profundo e perfeito que se podia adquirir na época, pelo menos o José Bonifácio pôde aprender uma coisa muito importante: o amor ao conhecimento. O que não seria dos alunos
se os professores conseguissem, mais do que transmitir instruções a se memorizar, conseguissem também transmitir esse sentimento. José Bonifácio tornou-se conhecedor de gramática latina, portuguesa, francesa, de retórica, história, poesia. Quando quiseram que ele fosse padre, pelo excepcional rendimento que tinha nos estudos, mudaram de ideia. José Bonifácio, adolescente, amava o saber, mas também amava a liberdade de seus usos e costumes e amava as mulheres. No seu soneto já se vê que o adolescente se refere às mulheres com quem esteve. Também era notável sua capacidade descritiva da natureza e as ideias que ele tinha para resolver os problemas que enxergava, sempre que eles aparecessem. Isso desde a adolescência. É comprovado pelo seu estudo da pesca das baleias catarinenses, um trabalho de acurada observação e desenvolvimento, cujas anotações ele tomou ainda na adolescência. Muitos podem alegar que um tipo desses é um gênio de nascença, um talento sobrenatural impossível de favorecer ou de criar por meio de instrução e educação. Mas quantos talentos e gênios será que o Brasil não perde por não serem transmitidas instruções precisas das disciplinas estudadas e, acima de tudo, esses sentimentos a que eu me referi, os de compaixão, amor ao trabalho e amor ao saber. O segundo aspecto é o do saber científico. Como é que José Bonifácio se tornou filósofo? E filósofo no século XVIII não era exatamente o que é hoje. Filósofo era aquele que tinha um saber enciclopédico sobre todas as coisas, se possível. E ele foi aceito na Universidade de Coimbra, formou-se em Filosofia e Direito, também estudou Matemática, e foi um aluno dedicadíssimo, mas além disso ele frequentava a socialidade ilustrada da época, o que fez com que ele alcançasse grandes amizades. A gente viu uma certa crítica dele ao ensino padronizado no poema O Reino da Estupidez, que ele teria escrito com um amigo, e que se refere à Universidade de Coimbra, a que alguns se referiram até como capaz de dar luz só se incendiasse. Então havia críticas mesmo ao ensino padronizado por José Bonifácio. Ele consegue uma bolsa de estudos, varre o velho continente em busca de conhecimento, sobretudo de sua especialidade, que era a mineralogia, e isso trouxe também para ele ideias analógicas que depois ele vai explicar para compor o Brasil. Aquela liga metálica que muitas vezes ele procurava, ele vai depois procurar realizar com as raças brasileiras. Mas vemos que esse apreço ao método, esse amor à precisão, paixão pela descoberta, fez com que ele se tornasse conhecido em todos os lugares onde se cultivava a ciência. Ele descobriu 12 tipos diferentes de minérios, 4 espécies e 8 subespécies. De um desses minérios que vem o lítio, uma substância tão usada na medicina e na tecnologia, para baterias de celulares e para o combate à depressão, por exemplo. Ele criou um método de higienizar cartas que vinham do estrangeiro, sugeriu a plantação de novos bosques em Portugal. E, embora lhe tivessem oferecido altos cargos na Escandinávia, ele negou para voltar a Portugal e usar o seu saber para construir um país mais próspero. Ele aplicou seus conhecimentos para bem de Portugal, mas quando Napoleão invadiu as terras lusitanas, ele usou esses conhecimentos para criar munições e os seus conhecimentos de engenharia para criar uma fortificação que conseguiu fazer em 4 dias. Lutou também na vanguarda, embora ele fosse oficial. Correu risco e depois ele concluiu que o estudo das letras não embotam as armas. Finalmente, o terceiro aspecto, o da criação do Brasil. E é aqui que se faz o patriarca da independência. Ele volta ao Brasil com 56 anos, alegando que queria se internar aqui, em Santos, para viver uma vida de fazendeiro e filósofo, cultivando a terra com tudo que havia aprendido sobre agricultura. Ele estudou mineralogia, estudou agricultura, estudou uma série de coisas. E queria conviver com seus amigos, com sua esposa, livros e coleções de minerais. Mas do jovem inspirado e metódico não surgiria só o cientista, mas seria dentro dele também o estadista. Observando de perto o Brasil, ele cria uma nova ideia de nação, que sendo estratégico e oportuno, cai nas graças de Pedro, o futuro Dom Pedro I, que o nomeia ministro. Arquiteta o fico e cria a frase independência ou morte, que era uma das palestras de sua sociedade secreta. Ele combate os portugueses junto a Dom Pedro, porque eles queriam fazer o Brasil retroceder por causa das cortes de Lisboa. E uma das frases que eu acho muito interessante dele é a que diz: a liberdade é um bem que não se deve perder, senão como sangue. Depois, a sua ideia de nação, entre outras coisas, ela era de manter todos os povos da América Portuguesa unidos. Não havia um Brasil unido
né, uma ideia completa de Brasil. Ele queria buscar uma confederação americana, começando pelo Prata, que é a atual Argentina, e pelos Estados Unidos. Queria fomentar a miscigenação para formar uma nova raça, e para ele seria um amálgama perfeito das raças aqui presentes. E isso correspondia ao seu interesse de libertar os escravos e integrar os índios. Lutou para desentravar a cultura, a ciência e principalmente a educação, sem a qual não existiria participação popular consciente no sistema representativo que ele estava fundando. Alguns pensam que monarquia não pode ser representativa. Não, ele queria fundar uma monarquia constitucional e representativa. Discursava, falando em construir no Brasil um novo assento para as ciências, uma nova civilização. E queria fazer isso sem violência, sem despotismos, sem caudillismos, ou pelo menos com o mínimo grau disso tudo. Dizia, todo governo em revolução só faz descontentes e não sabe ser constante em medidas e sistema, perdendo necessariamente o seu crédito e poder. Por isso, os radicais, os anarquistas, aqueles revolucionários mais fervorosos, não eram exatamente do partido de Andrada, que, nesse sentido, era mais conservador. Era absolutamente revolucionário, querendo criar uma nação nova e conservador, no sentido de que, para ele, eram a passos pequenos e comedidos que as coisas aconteceriam. Mas, como todos sabem, influenciado por nossos conselheiros e da aristocracia brasileira e pelos portugueses, o Dom Pedro se desentende com José Bonifácio e seu plano fica truncado. José Bonifácio profecia, assim que é exilado, profecia que Dom Pedro cairia rápido, e Dom Pedro, assim que exatamente acontece o que José Bonifácio profetizou, Dom Pedro abdica e chama José Bonifácio para ser o tutor de Dom Pedro II. Como tutor, o José Bonifácio era muito amigo da gente pequena, como chamava, muito amigo das crianças, e como tutor nós podemos ver que estava nas mãos de José Bonifácio transmitir ao pequeno Pedro tudo que a ele havia sido passado. Então, se ele não conseguiu por suas próprias mãos construir aquele Brasil que ele tinha em mente, ele poderia, na oportunidade da convivência com as crianças e da tutoria de Dom Pedro II, transmitir aquilo tudo. Mas seus adversários também lutaram para retirá-lo desse cargo. Ele cai e acaba morrendo pouco tempo depois, numa casa simples, com lençóis furados, onde vivia com sua filha e sempre meio a crianças. Vemos grifados nesse momento o valor de um político honesto, que não tirou nada dos cofres públicos, e de um político idealista, que até o último instante tentou comunicar as riquezas de sua alma a gente pequena. Pedro II e as crianças com quem gostava de passar seu tempo representam para mim as próximas gerações. Afinal, seu Brasil não está pronto ainda. Em alguma medida, será que não somos nós aqueles a quem José Bonifácio queria confiar seus valores? Nesses últimos momentos de vida, nos seus últimos momentos de vida, ele escreveu algumas palavras que soam tristes, mas que revelam a confiança de que seu projeto duraria mais que a sua própria vida. Ele disse, é preciso sacrificar-se para o bem do Brasil, e tu não verás este bem. Os campos estarão cheios de sementeiras e de flores, e tu as não gozarás. Há como engenho, patriotismo e a virtude se secam e miram nessas considerações, mas vivamos hoje e não lutemos contra o destino. O indivíduo é nada, a espécie é tudo. Ficou claro aí o seu sacrifício individual pela humanidade, que ele chamou de espécie. Mas disse também, não desanimemos, pois, e pouco importa que comecemos com pouco. Uma nação valente e generosa como a nossa não deve esmorecer com dificuldades que se vencem com o tempo e constância. Cumpre esperar que virá o tempo. Mais eloquente ainda é a mensagem que nos deixou em sua sepultura. Tantos nessa época solicitaram para gravar em suas lápides suas realizações. Mas José Bonifácio preferiu o sentimento. Quando Pedro I lhe ofereceu títulos de nobreza, José Bonifácio lhe respondeu que não aceitaria e que queria só uma coisa, que fossem escritos em uma pedra tosca 2 versos do poeta português Antônio Ferreira que diziam: eu, desta glória só fico contente, que a minha terra amei e a minha gente, que isso fosse colocado em sua sepultura. Todos podemos contemplar essa pedra tosca do Panteão dos Andradas. Nem todos vivem para ver o bem que fizeram realizado, inteiramente realizado. O Brasil não existia, existiam Brasis vários e desconexos. Ele inventou a nação brasileira, onde só havia causa e desunião. Inventou e trabalhou pensando nas gerações seguintes. E se ele parece ter perdido parte da luta, porque seu projeto mais profundo ficou postergado, é porque ele trabalhou na escuridão da madrugada para vivermos mais felizes do que ele, por podermos presenciar a chegada da aurora.
É assim que eu o vejo como um modelo, como um paradigma. A sua vida se estende às nossas, sempre que nós mantemos o sonho de uma pátria forte, culta e unida. Sempre que o Brasil for posto acima dos egoísmos, das ideologias, do espírito de facção e da desonestidade, teremos no Andrade o maior dos conselheiros, o nosso primeiríssimo modelo de brasileiro. Sempre que tomarmos o amor ao saber como lema da vida, José Bonifácio será uma lembrança. E quem não sabe, não seremos nós que realizaremos o que certa vez disse na Academia de Letras, repito, que a nova Lusitânia, ou seja, o Brasil, seria um novo assento às ciências, faria nascer uma nova civilização e faria uma época na história futura do universo. Tudo isso é tão vivo e atual, que sob esse ponto de vista a morte não roubou de nós. Feliz 250 anos, Andrade.